Olá, pessoal. Vamos dar início agora à nossa aula e hoje eu vou abordar um assunto que você não pode deixar de estudar no segundo ano do ensino médio. Importantíssimo para as provas do Enem, UES, colégios militares, enfim, você tem que dar ênfase a esse assunto. Então, pessoal, o nosso tema vai ser espelhos planos e côncavos, certo? Então, inicialmente, você tem a seguinte situação. Eu tenho aqui na superfície inferior um espelho plano, certo? No qual um raio de luz propaga-se em um meio, bate no espelho e vai ser refletido. Então, é regular porque ele volta na mesma simetria, do mesmo jeito. Agora, do lado direito, você tem um raio de luz se propagando com uma certa velocidade. Ao bater numa superfície difusa, ele pode seguir qualquer direção, certo? Por exemplo, uma parede lisa, a luz bateu, refletiu. Numa parede chalpiscada, a luz bate e pode sofrer qualquer desvio lateral. Então, essa é a diferença entre uma superfície regular e uma superfície irregular, conhecido como difusa. Então, você tem aí um espelho plano, um raio de luz incidente bate no espelho, um raio RI, iremos considerar uma linha imaginária, chamada de normal. Então, ao ser refletido, ele vai sofrer um desvio no mesmo meio. Então, você tem aí um ângulo de incidência e um ângulo refletido. Então, RI, raio de incidência, RR, raio refletido, que é justamente essa parte que está do lado direito. O I é o ângulo de incidência e o R é o ângulo de reflexão. Os mesmos conceitos que nós estudamos no começo da ótica. Então, todos esses elementos estão no mesmo plano, então são chamados de coplanares. Então, o ângulo de incidência, suponhamos que ele seja 30 graus. Como a superfície é regular, o ângulo de incidência que vai ser formado do lado direito também será 30 graus. São iguais. É um exemplo apenas. Aqui é apenas para provar, pessoal, que quando você se olha no espelho, a distância entre o observador, certo? Entre um determinado objeto, é igual à distância da sua imagem, que é formado de trás do espelho. Então, se você levanta a mão, a imagem que é formada dentro do espelho vai levantar a mão também. Eles estão em uma mesma distância. Pelo fato de ser espelho plano, também possui o mesmo tamanho. Basta você se olhar no espelho. Aqui é um exemplo clássico, você coloca um F e ele vai ser formado atrás do espelho na mesma distância, pelo fato de o espelho ser plano.
Porém, eu posso formar uma infinidade de imagens, dependendo do ângulo no qual está inserido. Por exemplo, eu tenho aqui dois espelhos planos formando um ângulo de 90 graus. De acordo com a fórmula, se o alfa for 90, você pega e divide 360 por 90, dá 4. 4 menos 1, 3. Ou seja, esse F irá formar três imagens. Uma, duas, três. Porque o ângulo é 90. Tá aí a fórmula. Nós temos também as lentes esféricas. Temos aí uma calota, conhecido na geometria espacial, né, no estudo de esferas. Então, essa parte do lado esquerdo, ela é a côncava, tipo um guarda-chuva. E a parte do lado direito, que parece um farol do carro, é a convexa. Só questão de posicionamento da figura. Então, todo espelho esférico tem os seus elementos: centro, vértice e o foco, né? Que vai ser formado pelo raio. Então, você vai ter sempre um ângulo de formar a imagem, que eles chamam de alfa. Então, como eu falei, do lado esquerdo eu tenho o côncavo, que é a parte interna, e do lado direito a parte de fora, convexo. Então, tá aí o esqueleto que forma as lentes esféricas. Quais são os três elementos principais? O C, que é o centro, o F é o foco e o V, o vértice. Nesses pontos irão passar os raios de luz responsáveis pela formação das imagens. Só que nós devemos conhecer algumas propriedades. Vamos lá. Se um raio de luz for paralelo ao eixo principal, que é essa linha aqui que contém os três pontos, ele vai sair no foco. Paralelo sai no foco. Paralelo por baixo sai no foco novamente. Aí é só um exemplo ilustrativo. Quando ele vai paralelo, que é o processo inverso, ele aponta para o foco. Só que nesse caso ele não vai entrar, mas ele aponta e sai por fora, porque o espelho é convexo. Nesse anterior, o espelho é côncavo, né? Aqui ele é convexo. Ó. Ele não entra dentro do espelho, ele apenas aponta, né? Então tá aí a propriedade. Todo raio de luz incidente paralelamente ao eixo principal reflete-se numa direção que passa pelo foco. Paralelo vai no foco. Paralelo vai no foco. Paralelo, foco. Paralelo, foco. Então, propriedade importantíssima, pessoal, para a formação das imagens. Então, você tem aí, ó, paralelo. Nesse caso, ele não entra porque o espelho é convexo, mas ele aponta para o foco. Se for paralelo, não tem conversa, vai no foco. Agora, vamos para a segunda propriedade. Se ele passar no foco,
ele sai paralelo. É o processo inverso. Paralelo vai no foco, mas se ele passar pelo foco, ele sai paralelo. Foco paralelo. É praticamente a mesma coisa. Os elementos principais, apontou no foco, sai paralelo. No foco, sai paralelo. Paralelo vai no foco, paralelo vai no foco. Se passar pelo foco, sai paralelo. Já já você vai entender o objetivo disso. Então vamos lá. Agora, se ele passa pelo meio, pelo centro, ele volta pelo meio, que é o próprio centro. Passou no meio da bola, volta pelo meio da bola. A esfera, né? Ó, passa no meio de uma esfera, volta pelo meio da esfera. E a última propriedade, no vértice sai pelo vértice. No vértice sai pelo vértice. Só que ainda ele está apontando para o centro ainda, né? Daqui a pouco vamos ver, ó. Ó, no vértice sai pelo vértice. Os ângulos são iguais. Quando espelho é convexo, que é um pouquinho complicado de entender, mas é só prestar atenção. No vértice sai pelo vértice. Bom, agora nós iremos utilizar as três propriedades. Paralelo vai no foco. Foco sai paralelo. Se ele vai pelo meio, volta pelo meio. Centro pelo centro. E vértice, se bater no vértice, sai por baixo, pelo vértice. Então vamos lá. O que está acontecendo aí? Essa árvore maior é a árvore verdadeira. Tá aí os elementos que compõem o espelho esférico. C, F, V. Centro, foco e vértice. Paralelo vai no foco. Bufo, já foi. A primeira propriedade eu já usei. Agora eu posso usar centro volta pelo centro ou então vértice pelo vértice. Tanto faz. Vamos ver o que o autor utilizou. Ele usou foco, passa no foco, então nesse caso vai sair paralelo. Pronto, beleza. O cruzamento dessas linhas, pessoal, é que forma a imagem. Agora, só uma observação: não é obrigado ser dessa forma. Paralelo sai no foco, isso aí é obrigado. Mas eu poderia pegar uma linha, colocar vértice, saindo pelo vértice, daria a mesma resposta. O interessante é você entender as propriedades. Então, nesse caso, a imagem aí é menor, invertida. Como ela está dentro do espelho, ela é real. Se ela estivesse fora, seria virtual. Então, ela é real, porque está dentro do espelho, menor e inversa, né? Invertida. Nesse caso aí, é o seguinte, tá? Traça-se o eixo principal, aí vamos lá, coloca os elementos. A primeira, paralelo, vai no foco. Bufo. Eu poderia usar vértice pelo vértice. Vamos ver o que ele utilizou. Ou então, passa no foco, sai paralelo. Ele preferiu essa mesmo. Mas, como eu falei, se eu quisesse colocar vértice saindo pelo vértice, também daria certo. Então, é real, a imagem é real, porque está dentro do espelho, igual, porque possui o mesmo tamanho, e inversa. Terceira propriedade, faz o desenho,
coloca os elementos, paralelo vai no foco. Beleza. Geral, vamos usar vértice pelo vértice ou foco paralelo. O autor realmente gosta de trabalhar passando pelo foco, então só vai sair paralelo agora. Tá aí a imagem. Ela vai ser real, maior e invertida, né? Real porque está dentro do espelho, maior pelo próprio desenho, invertida que você observa no desenho. Vamos lá. Quando o objeto está no foco, o que acontece? Paralelo vai no foco. Vértice sai pelo vértice. Observe que não teve cruzamento entre essas linhas. Então a imagem não se forma, ela é imprópria. Vamos lá. Nesse caso, a imagem vai ser formada fora do espelho, então já sei que ela é virtual. Real é quando ela está dentro do espelho. Então vamos lá. Coloca seus elementos, paralelo vai no foco. O que será que ele vai usar? Será que ele vai pegar vértice pelo vértice? Vértice, sai no vértice. Vértice, sai no vértice. Né? Então, pessoal, ó, vértice, sai no vértice. Aí, o cruzamento dentro do espelho não teve. Porém, se eu prolongar essas linhas, as retas irão se encontrar fora do espelho. Então, ela é virtual, direita e maior. Vamos lá. A imagem está fora do espelho, então paralelo sai no, aponta no foco. E aí, o que vai acontecer? Ó? Centro volta pelo centro. Nesse caso, é virtual a imagem que está fora do espelho, menor, né? E direita. Perdão, pessoal. A imagem está dentro do espelho, né? Ou está fora. Está fora, né? Menor e direita. É isso aí, gente. Leia com bastante atenção o material, estudem as propriedades, certo? E tentem resolver as questões do formulário que eu irei passar. No mais, pessoal, bons estudos.